Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz, tranquilos. Como de costume, vamos estar salmodiando hoje no Salmo 98. Salmo 98. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas. Regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça capacitadora para que nós tenhamos uma vida de constante louvor e exaltação a Ti. Que de verdade o Senhor seja o primeiro em nossa vida. Que nós possamos realmente estar buscando o Teu reino e a Tua justiça. Que possamos estar Te adorando em espírito e em verdade. E que de uma maneira simples tenhamos um coração apaixonado por Ti e pela Tua obra. Vem com a Tua graça, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos para a nossa leitura bíblica, o nosso texto base. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A nossa leitura vai ser no versículo 44. Diz assim: Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro pela Tua palavra, primeiramente pedindo pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica, e que eu possa ser um instrumento para falar ao coração dos meus irmãos. Que eles também sejam um solo fértil, que a Tua palavra venha orientá-los e venha corrigi-los em qualquer caminho que precisa ser mudado. Vem com o Teu poder, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, esse ponto do capítulo 24 do Evangelho de Mateus é estratégico. Por quê? Até aqui nós só falamos de sinais. Sinais claros. Tivemos sinais da destruição do templo, do cerco de Jerusalém. Tivemos a descrição do princípio das dores de parto. Vimos juntos a grande tribulação. Vimos a ascensão do anticristo. Falamos sobre a ditadura tecnocrática que o anticristo vai implantar. Falamos sobre nova ordem mundial. Falamos sobre perseguição a cristãos. Falamos sobre sinais cósmicos nos céus e na terra, sinais do sol, sinais na lua. Falamos de pestes, de doenças, todo esse quadro. Falamos de falsos cristos e falsos profetas. Todo esse quadro é muito bem desenhado até aqui. Só que no versículo 32, Jesus vem propondo a parábola da figueira. E nessa parábola ele propõe o seguinte: quando vocês virem esses sinais, essa geração vai ver a minha vinda. E aí ele termina a parábola da figueira falando em vigiar. Vamos ler o versículo 42 do Evangelho, do capítulo 24. Ó. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Até aqui. O que acontece?
Aqui Jesus começa a falar de vigilância. Então é muito importante eu ter um discernimento bíblico. Vigiar o quê? Veja, se você correr na internet, você ouve um monte de gente falando, fugir para as montanhas. Realmente Jesus fala, na região da Judéia, nós imaginamos que em outras regiões também, ele fala, quando virdes o abominável da desolação, fugir para os montes. Qual é a minha interpretação sobre isso? Veja, o domínio do anticristo, o reino dele, vai ser mundial. Porém, vão haver setores de maior controle e menor controle. Por quê? É simples, é só você raciocinar. E você analisar uma terra com 8 bilhões de habitantes, com todas as dificuldades que tem, com todas as regiões as mais variadas possíveis. Então a gente sabe que as leis, a Constituição, a adoração ao anticristo, o sistema 666 vai ser mundial. Agora, o nível de perseguição, parece que a Bíblia dá a entender que vão ser ondas de perseguição. Por exemplo, situações de controle que nós vemos hoje, de controle digital. Você vai na Europa, você vê muito mais controle digital do que na América Latina. Por exemplo, você vê países como a Austrália, países como a Croácia. Por exemplo, agora o Peru começou com algumas leis esquisitas. Você percebe que existem diferenças de controle. Por exemplo, existem pessoas que em países da Europa, por exemplo, na Itália, se a pessoa não tomar o soro milagroso, ela não pode trabalhar. Literalmente perdeu a fonte de renda. Entendeu? Alguns países como a Eslovênia já estão copiando isso. Na Austrália, a mesma coisa. Então, o que acontece? O que isso representa? Isso representa, na minha opinião, sinais claros e um treinamento para ver o controle, para ver até que ponto a população aceita e acata. E também para testar os sistemas. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo na China muito interessante. As crianças entrando na escola primária, tudo por identificação facial. Nós sabemos que a China tem uma câmera para cada 2 habitantes. Tudo isso é um imenso laboratório. Ela tem todo um sistema de pagamento, um sistema de crédito, dado pelo governo, onde o que a pessoa faz, dita o salário dela, o que ela pode fazer e todas as consequências sobre a sua família. Tudo isso eu entendo que é um grande laboratório. Lógico, é uma opinião pessoal minha. Mas você, conhecendo as páginas da Bíblia e conhecendo o sistema 666 de crédito, não é difícil você entender. Mas em que ponto que eu quero chegar? Veja, pode ser que alguns de nós tenhamos que ir para regiões menores, talvez para cidades menores, talvez até de repente para uma chácara de algum parente, pode ser. Mas quem vai livrar você na grande tribulação é Deus, e Ele vai fazer isso onde Ele tiver que fazer. Então, assim, eu não quero dar um toque, é lógico, a gente já conversamos sobre isso, eu estou aberto sempre a orientar os irmãos, mas eu não quero firmar uma teologia de escatologia na igreja baseada em fugir para os montes. Porque a própria Bíblia não me autoriza isso. Daqui para frente, o que acontece? No final do Evangelho de Mateus, do capítulo 24, Jesus propõe 4 parábolas. Nessas 4 parábolas, uma fala sobre sinais, que é a parábola da figueira. As outras 3 falam sobre a vida do crente. E esse é o ponto que eu quero chegar. Na Bíblia, o que é vigiar? Na Bíblia, o que é estar preparado? Veja que interessante. Não é comprar barraca, não é comprar um sítio, não é plantar uma horta, não é fugir para os montes. Na Bíblia, estar preparado é ser crente de verdade. E as 3 parábolas que Jesus vai propor a partir de agora,
elas desafiam o crente a ser um crente verdadeiro, mostrando que na igreja só tem dois tipos de pessoa, o salvo e o hipócrita. Vamos dizer, o convertido e o convencido. Não sei se vocês sabem, tem uma brincadeira que fala que a distância entre o céu e o inferno são 2 palmos, que é entre a mente e o coração. O que essa brincadeira quer dizer? Que se você não receber Jesus no seu coração, se a sua fé for uma fé apenas intelectual, você não nasceu de novo. Não nascendo de novo, seu destino é o inferno. Você pode passar a vida na igreja, que você vai para o inferno. E eu estava estudando essas parábolas, inclusive, eu escolhi de maneira didática, dividir elas em 3 pregações, porque é o ponto alto de tudo. É legal falar de terremoto, é legal falar de peste. Gente, sinais escatológicos é um assunto que interessa. Mas não é o foco de Jesus. De 4 parábolas, Jesus usa uma. Ele fala o seguinte, olha, quando vocês viram essas coisas, exultai, porque essa geração vai ver a minha vinda. Mas ele termina a própria parábola que fala para vigiar os sinais. Ele termina com a orientação de você vigiar de maneira espiritual. E aí ele vem na sequência com a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos 8 talentos. Entendeu? Essas 3 parábolas, elas vão diretamente na vida do cristão. E qual que é a ideia de Jesus? Jesus literalmente está separando o joio do trigo dentro de sua igreja. Jesus literalmente ele está mostrando quem é crente de verdade e quem é crente meia boca e quem nunca foi crente. E se eu fosse escolher me preparar para a vinda de Jesus, eu ia procurar fazer tudo que essas parábolas propõem. E que a aplicação delas na Bíblia me desafia. Porque, gente, preparação física, tal... Gente, isso é importante, mas o importante é estar preparado espiritualmente. É espiritualmente que você vai enfrentar os dias da grande tribulação. Se a nossa geração for a geração da vinda de Jesus, você só tem uma maneira de passar bem, é estando forte espiritualmente. Entendeu? Se hoje em dia o evangelho já não é para frouxo, em dias da grande tribulação vai ser muito mais difícil. E nós vamos estar mergulhados num mundo que vai odiar os cristãos. Nós vamos estar mergulhados num mundo onde nós vamos ser colocados fora da lei. E se a pessoa não estiver bem espiritualmente, ela vai sofrer. E a coisa vai ser difícil. E eu não posso esquecer daquela promessa de Apocalipse 3,10. Porque guardasse a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Eu, Maurício, pastor de vocês, eu me seguro em cima disso. Eu chamo isso da doutrina dos vencedores. Entendeu? Tem gente que diz que ali está o arrebatamento. Eu já pensei assim, só que eu acho que é esticar demais o texto. Tomara que esteja. Tomara que o Marcos Ranconato esteja certo. Mas ali para mim está o seguinte: quem é crente firme, Deus vai guardar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é nessa promessa que eu me seguro. Desde que eu fui salvo, eu já cria na doutrina dos vencedores. Só que na igreja que eu fui salvo, eles acreditavam que haveria o arrebatamento. Só que analisando melhor os fatos, eu já não ponho todas as minhas fichas, mas tenho certeza. Quem é testemunha fiel, Deus vai guardar. Aquele que é fiel até o fim, Deus vai guardar. Aquele que é fiel em tempo de adversidade, Deus vai guardar. E você precisa estar bem. Porque os dias da grande tribulação não vão ser bolinho. Mal você vai conseguir congregar. Se você não tiver um depósito pessoal seu, uma vida pessoal sua, você não vai conseguir, você não vai ter igreja para congregar. Vai ser muito difícil nós nos encontrarmos.
Talvez o Senhor abra uma situação ou outra. Mas quando chegar a grande tribulação, vai estar cada um por si. E aí eu pergunto, sozinho, como é o seu evangelho? Para a grande maioria, não existe evangelho sozinho. É só ver essa situação sanitária que aconteceu. Um monte de gente das igrejas não é mais o mesmo. Porque não conseguiu sustentar. Agora imagina, sem médico, sem comida, sem inimigo do Estado, passando privação física, perseguição, sabendo da morte de alguns. Se a pessoa não estiver focada em Cristo, como ela vai passar? É isso que propõe as 3 parábolas. Por isso, para mim, quando eu estava montando essas palavras, aqui está o auge do capítulo 24 e 25 de Mateus, do tão famoso sermão escatológico. E o texto começa assim. Vou repetir a leitura do versículo 44. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. O que acontece? Jesus vem falando do primeiro servo. O que esse primeiro servo faz? Ele cuida das coisas do Senhor. Essa é a primeira chave. Jesus começa a narrativa o seguinte: qual é o seu grau de compromisso com a igreja local? Qual é o seu grau de compromisso com o seu irmão em Cristo? Qual é o seu grau de compromisso com o seu cristianismo pessoal, no seu trabalho, nas suas relações familiares? A que tipo de privações e dificuldades você está disposto a passar por amor do nome de Jesus? Jesus já começa com todas as letras. E ele fala o seguinte: o servo que foi encontrado cuidando das coisas do Senhor, ele é um bem-aventurado. Ele é alguém que vai ser abençoado, inclusive vai receber galardão. Vai ser aqui a parábola vai ser colocado sobre todos os seus. Eu tenho que entender o seguinte: o servo aqui, não pense num servo, isso daqui é uma história, tá? Parábolas. Eu não tenho que ficar interpretando qualquer símbolo, senão eu vou gerar uma teologia que não existe. Esse é o grande erro da interpretação dessas parábolas. Eles querem achar as minúcias e aí acabam falando coisa que não é o quadro. O quadro aqui é o seguinte: existe um senhor muito rico que tem os seus servos, seus escravos. E os seus escravos cuidam das suas coisas. Eu tenho que lembrar o seguinte: escravatura nessa época não é como escravatura na América Latina, século XVI, XVII, XVIII. Existiam escravos que eram muito mais inteligentes e capacitados que os seus donos. Você quer pensar no escravo? Pensa na vida de José no Egito. José no Egito era um menino bem criado, de família rica, extremamente capacitado. Quando Potifar comprou ele, ele cuidava de tudo. Essa é a figura do servo. Ele é um escravo de elite. Porque acontecia que nas guerras romanas, por exemplo, Roma vinha e tomava o Brasil. Pegava toda a elite, que nem Daniel. Daniel era elite. Nabucodonosor veio, arrancou todo mundo e trouxe os melhores jovens para trabalhar para ele. Essa é a figura do servo. Então, o que acontece? Primeiro ponto que a parábola nos propõe: está cuidando das coisas do Senhor. Depois nós vamos entrar nas aplicações. Eu vou explicar isso ponto a ponto na Bíblia. Mas grave isso. Eu tenho servido a igreja local. Eu tenho servido os meus irmãos em oração, companheirismo, suprimento. Eu tenho feito da minha vida cristã algo verdadeiro e genuíno.
lá no meu quarto, sozinho. Eu desenvolvo o meu devocional, eu procuro boas palavras, eu procuro estudar a Bíblia, eu procuro orar, eu procuro me informar com o meu pastor, pastor, onde eu posso ajudar? O pastor está com alguma necessidade? O pastor está com alguma debilidade? Então o que acontece? É nesse ponto que é você ser servo. Se você é alguém preocupado com isso, você vai ser colocado sob os bens do seu Senhor. Agora, e se você não for? Olha que interessante, versículo 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não o espera, e a hora em que nele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Gente, aqui está um ponto interessante. Eu tenho que começar a interpretação de trás para frente. Qual é o lugar que a Bíblia fala que vai haver pranto e ranger de dentes? Inferno. Então Jesus está dizendo o seguinte, o servo mau destina ao inferno. Só que antes disso, ele dá as características do servo mau. E aí entro eu e você. Ele é alguém que não serve, uma vida cristã acomodada, não move uma palha, não ora, não participa da vida dos irmãos, não tem comunhão com a igreja, não lê Bíblia, não tem compromisso nenhum com as orientações pastorais. É um turista no culto. Entendeu? E aí se levanta uma dúvida, porque nós sabemos pela Bíblia que não existe perda de salvação. Correto? Se não existe perda de salvação e Deus está falando que esse servo mau vai para o inferno, me leva a uma reflexão. Se eu olho que na minha vida eu não tenho compromisso com a obra, eu não tenho compromisso com uma vida devocional, eu não tenho compromisso com a igreja local, eu não tenho compromisso com os irmãos, eu devo me perguntar se realmente eu sou salvo. Essa é a questão que está envolvida aqui. Por isso que eu acho essa parábola aqui duríssima. Jesus, entre outras palavras, está falando o seguinte, aí eu vou parafrasear. Você, seu crente acomodado, que não faz nada, que não serve, que não ora, que não busca Deus, que não tem prioridade, você precisa parar para avaliar se você é salvo. Porque pode ser que você vai para o inferno com uma Bíblia debaixo do braço e uma harpa cristã debaixo do outro. E a hora que você desligar aqui, você vai acordar no inferno, sem retorno. Porque, na verdade, você não passou de um hipócrita. Alguém que dizia ser cristão, mas o seu estilo de vida mostrava que você nunca foi. Esse é o desafio da parábola. Essa é a questão que você tem que resolver. E interpretada dessa forma, ela assusta. Assusta por quê? Porque normalmente numa igreja, no máximo 20% produz. 80% só consome. E consome numa maneira, por exemplo, veja, quando eu falo de ser igreja, eu sou igreja no trabalho. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem 200 funcionários. Não tem um lá para mim evangelizar? Não tem um para mim pegar meu horário de almoço e gastar tempo de evangelizar, fazer um estudinho bíblico, cuidar da vida daquela pessoa? Não tem um irmão na minha igreja que eu mando uma mensagenzinha, vejo que o irmão está meio fraco, está com alguma dificuldade, ó irmão, tal coisa, não sei o quê. Não tem um. Não gasto tempo em ler uma página da Bíblia, por exemplo, eu mais falto na igreja do que eu venho. Uma coisa terrível, gente, olha, na boa, para de se enganar. Primeiro sinal, se você falta em culto, pode ser que você nunca foi salvo.
Porque o primeiro sinal de alguém salvo é querer congregar, é estar na igreja e falar para vocês, culto online não é culto. Isso aqui é um remédio, é um paliativo. Existem alguns irmãos que estão em São Paulo que não podem congregar aqui e seguem. Entendeu? Às vezes, por exemplo, a Ariadne tem um problema, não vai conseguir chegar. Mas Deus sabe se ela realmente teve um problema. Se você não teve um problema, meu irmão, fecha para balanço. Abre o olho, pode ser que você está se enganando, pode ser que você é réu do inferno e está achando que vai para o céu. Entendeu? Porque o crente de verdade, ele anseia congregar, ele ama a palavra, ele tem expectativa do que Deus vai falar, como que Deus vai usar o pregador. Ele não perde culto, ele não perde estudo. Quando acaba os estudos da igreja, ele ainda vai na internet e busca mais coisa. Vem perguntar para o pastor, eu estou precisando ouvir umas palavras boas, o que tem aí? Pastor, me indica lá no canal da igreja que eu posso ouvir. Esse é o crente de verdade. Agora a pessoa não pega nem o culto. É meu papel falar, olha irmão, abre o olho, talvez você nunca foi salvo. Um dia na sua mente você aderiu à religião cristã. E vai você aderir à religião cristã tudo para o inferno, sem escapatória. Porque você está sendo hipócrita com você mesmo e com Deus. E isso que eu estou falando é respaldado na Bíblia. Eu separei um versículo aqui que nós vamos usar bastante. Deixa eu puxar aqui rapidinho. 2 Coríntios, só um minutinho. Espera lá. 2 Coríntios 13. Esse é um versículo em que Paulo exprime tudo isso que eu estou falando. 2 Coríntios 13. Deixa eu ver se eu puxei certo aqui. 13 de 3 a 6, deixa eu ver aqui. Isso. 2 Coríntios 13, versículo 5. Olha o que fala. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O que Paulo está falando para a gente? Gente, obrigação do crente examinar a sua fé. Se o que eu estou falando aqui hoje se encaixa na sua vida, o seu papel, gente que avisa amigo o seu papel é parar e analisar. Senhor, eu me encaixo nisso que o meu pastor falou? Eu sou realmente alguém enganado que acha que sou salvo, mas não sou? Porque, gente, as consequências são eternas. Sem volta, sem remediar. Imagina o pior dos ímpios que nunca viu uma linha da Bíblia. O seu destino vai ser igual ao dele, tendo todo esse tesouro na mão. Veja, se Paulo fala, vou reler o versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Muito sério. Passa o lápis mesmo nesse versículo. Na verdade, você tinha que fazer uma placa, acordar de manhã, abrir o seu armário e ler isso aí. Porque a consequência é eterna. E a Bíblia nos mostra que tudo isso que eu falei para vocês é extremamente verdadeiro. Eu tenho como avaliar as situações da Bíblia se a minha vida está de acordo. Se eu sou realmente esse servo bom, que você é encontrado vigilante. Gente, muito sério. Entendeu? Muito sério. Porque a questão aqui não é o crente. Nós vamos estudar os julgamentos, o galardão, tá em Mateus. Mas a questão aqui não é você sofrer o dano, sua obra queimar.
A questão que Jesus está falando na parábola é o seguinte: alguém que não produz e ainda maltrata os seus irmãos e não faz nada, vai para o inferno. É sinal que nunca foi salvo. É um enganado. O pior de tudo, é um enganado evangélico. Batisteriano renovado dos últimos dias, como dizia o pastor Marcelo. Ainda com a confissão de fé de Westminster debaixo do braço, e uma Bíblia Almeida Corrigida e Fiel debaixo do outro. Infernão. Porque está se enganando e não está querendo ver. Eu não posso sondar o seu coração. Eu não tenho um termômetro para medir novo nascimento, mas eu posso olhar a obra da sua vida e ver se ela confere com a Escritura. E vou falar uma coisa. Como pastor da igreja, algumas pessoas me deixam preocupado. Algumas pessoas me dão o benefício da dúvida. Entendeu? E olha, começa logo de cara com congregar. Crente que não congrega, não tem nem o que conversar. Não tem nem o que falar. Faltou em culto, não tem nem o que falar. Já entrou por um caminho errado. Não tem conversa. Ah, pastor, não gostei. Vai procurar outro lugar. Aqui a gente prega o evangelho assim, vai ser assim. Entendeu? Vai ser enganado aí fora. Vão te prometer riqueza e inferno. Eu prefiro te falar a verdade, falar meia dúzia de coisas que você precisa ouvir para você acordar e mudar de vida. Porque Jesus está fazendo isso. Paulo está assinando embaixo. Palavras duras. Gente, 2 Coríntios talvez é a carta teológica de Paulo mais profunda, em que ele fala com a igreja de maneira profunda. Ele me fecha a carta falando para examinar nós mesmos. E aí você fica preocupado, e tem que ficar. Nossa, a palavra do pastor me deixou perturbado. Que bom! Quer dizer que a graça de Deus está agindo na sua vida e está deixando você preocupado com o assunto mais sério que você tem na vida. Que é para onde você vai na eternidade. Essa é a coisa mais séria que tem. Nada se compara a isso. Nada. Entendeu? Nada se compara a isso. Veja, você pega hoje na China, na Coreia do Sul, os cristãos estão sendo mortos. Mas eles estão matando somente o corpo. Aqui no Brasil, Igreja Ocidental, eles estão matando sua alma. Ouviu o Paulo Júnior falando hoje? Essa frase é dele. E é verdade. Estão matando a sua alma, que vai passar a eternidade no inferno. O que é melhor? Só o corpo morrer e a alma ir para o céu? Ou você descobrir depois que você partiu que você nunca foi crente? Muito sério, gente. Muito sério. E eu separei algumas passagens para servir de termômetro para nós. Vamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Voltar um pouquinho. Atos 2. Versículo 41. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Gente, aqui tem o primeiro sinal de alguém nascido de novo. Nas igrejas se tem uma prática de entregar a vida para Jesus. Você não tem versículo na Bíblia sustentando essa prática. Por quê? Quando que eu entrego minha vida a Jesus? Publicamente, quando eu me batizo. Quando eu me batizo, eu venho publicamente confessando: Jesus Cristo é o meu Senhor, eu morri para a velha vida, eu agora sou nova criatura em Cristo, Jesus é o meu Salvador e eu vou viver para Ele, única e exclusivamente. Isso é aceitar Jesus. E venho e me batizo. Na igreja, hoje em dia, as pessoas ficam com dúvida: não sei se eu quero me batizar. Gente, você nasceu de novo. Eu lembro quando eu fui salvo,
Só faltava andar arrastado na barra da calça do meu pastor, que eu queria ser batizado. Se ele pegasse o prédio mais alto de São Paulo, pusesse um copo d'água lá embaixo e falava, ó, sobe lá no teto e pula que eu te batizo. Eu ia perguntar para ele, pastor, pula de cabeça ou pula em pé? Eu não queria saber o que ele falasse, eu fazia. Eu queria ser batizado, eu queria ir às águas, não tive que fazer curso, ninguém teve que pedir. Eu queria, brigava com a turma, ó, quanto que eu batizo? Aí minha igreja estava mudando de prédio e não tinha estrutura para batizar. Meu Deus, eu só não fiquei encapetado porque era salvo, senão eu ficava encapetado. Gente, a pessoa que nasceu de novo, a maior vontade da vida dela é querer batizar e falar publicamente, eu sou um servo de Cristo. Aí a turma, ai pastor, não sei. Rapaz, se você tem dúvida de batizar, provavelmente 99,9% você não é salvo. Por quê? Porque o crente de verdade, ele quer vir e confessar publicamente, Jesus é o Senhor da minha vida. E aquilo tem valor. Porque quem batizou aqui sabe a luta que é. Quando você vai batizar, tem luta. Entendeu? Tem luta. Então, é um ritual exterior, mas tem valor no mundo espiritual. Não tem valor salvítico. O batismo não é para salvar, o batismo é para salvos. Mas por que eu sou salvo? Eu quero batizar. Entendeu? Por isso que na nossa igreja a gente não faz apelo. Não fazemos apelo. Agora, quando a pessoa vem para a igreja, o ano que vem a gente vai estar fazendo isso melhor, ela vai ser ensinada dessa forma o que é o batismo, o que representa. Com certeza a pessoa ouviu e falou, opa, o que é isso? Não, estou dentro. Quando é que é a data? Marca aí que eu já estou comprando até minha roupa para o batismo. Não, calma, você ainda vai aprender. Não, pastor, não demora muito não, quero batizar. Essa é a conversa de quem é crente. Essa é a conversa de quem nasceu de novo. O resto, gente, na boa, papo furado, para de se enganar. Para de se enganar. E não estou dando indireta para ninguém. Tem alguns dos nossos membros que não são batizados. Mas estou falando aqui para a igreja e para a internet. Para de se enganar. Amém? Amém? Vamos mais um pouquinho seguindo a leitura. Versículo 42. Me perdi isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Qual era a marca da igreja primitiva? Primeiro, doutrina saudável. Eles congregavam numa igreja que se ensinava a Bíblia. Coisa difícil hoje em dia. Coisa difícil hoje em dia. Entendeu? Aí Deus, não que nós sejamos melhores que ninguém, nada. Temos várias limitações, mas Deus te coloca numa igreja onde se ensina a Bíblia e você fura no culto. Aí furou no culto, cai onde? Na comunhão. Gente, comunhão não é tomar café junto, com coxinha. Pode chamar o pastor, que o pastor adora coxinha com café preto. Mas isso não é comunhão, isso é relacionamento, é diferente. Tanto é que no primeiro domingo de dezembro nós vamos fazer nossa assembleia e vamos fazer um café. Porque a gente precisa estar junto, bater papo, comer junto, mas comunhão é adorar o Senhor junto, corporativamente. Ah, pastor, mas eu adoro na minha casa, mas Deus criou a igreja. E o Espírito Santo que conduz a igreja. E Ele ordenou que a sua adoração tem que ser coletiva. Quem está certo, Jesus ou você? Por isso, gente, não entra naquela conversa de desigrejado. A pessoa que chega para você e fala, olha, eu não me desviei de Deus. Mentira. Mentira. Ela pode ainda acreditar em Deus, mas ela não está servindo a Deus como a Bíblia manda. Papo furado. Não, você não vai arrumar briga com isso. Mas, de uma maneira delicada, se Deus abriu uma oportunidade, você falou, fulano, você não está se enganando com essa história que você não se desviou de Deus? Que Deus manda a gente para a igreja. Lá na igreja nós somos tudo pecador, precisamos da graça de Deus, e fala que quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. A Bíblia me mostra que não existe salvação fora da igreja. Entendeu? Com jeito. Mas a pessoa está se enganando. Entende? Na comunhão. Orações, o versículo fala. Veja, o partir do pão é a ceia. Naquela época duas coisas podiam acontecer. Ou todo culto era ceia,
Ou toda vez que eles se reuniam, eles faziam uma ceia. Porque aqui eles estão muito próximos. E a Bíblia não dá uma data obrigatória para fazer a ceia. Se nós quiséssemos imitar a igreja primitiva, a gente fazia em todo culto. Mas também nós não temos certeza. Então tem gente que vai fazer uma vez por mês, uma vez por ano, é uma coisa... A hora que der na telha, um dia vocês chegam aqui, vai ter ceia hoje. Nossa, mas não está marcado. Pode ter. Que a Bíblia não fala, mas a pessoa está lá, entendendo o que é a ceia. Mesmo que ela não for batizada, a igreja trabalha com ceia semi-fechada, mas ela tem que estar lá sabendo o que está acontecendo. Ela tem que estar atenta. E o texto continua, 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. O que eles estão falando aqui? Primeiro, temor de Deus. Hoje falta muito temor na igreja. Você quer saber a maior falta de temor de Deus? Você que tem filho, não trazer seus filhos para a igreja. Você está brincando com coisa séria. Você que é jovem, não vir para a igreja, está brincando com coisa mais séria ainda. Fugir das paixões da mocidade. Você que é mais velho, está sendo orgulhoso, se afastou da comunhão. Entendeu? Isso é falta de temor de Deus. Se afastar da comunhão e parar de orar é falta do temor de Deus. Nossa, pastor, nunca imaginei assim, é porque você nunca viu na Bíblia. Agora que você viu, já sabe. Já não está mais inocente. Entendeu? E talvez os irmãos estão percebendo que eu estou meio ácido para falar, porque é realmente que os irmãos precisam ouvir. Precisa dar uma acordada. O mundo está desabando à nossa volta. Um monte de coisa está acontecendo. Estamos vivendo um tempo que nós nunca vivemos. A coisa daqui para frente, ou ela desata na grande tribulação, ou Deus miraculosamente põe o dedo e vira tudo. Mas não tem uma terceira via. E se for desaguar na grande tribulação? E se a gente for bater de cara com o governo anticristo? Como é que você vai estar? Qual vai ser a sua preparação? E se essa noite Jesus chamar sua alma, com que obras você vai comparecer diante do Senhor? É algo que eu tenho que pensar. E aqui também no texto, quando fala de vender as propriedades, aqui fala de contribuição financeira. Gente, o que tem de gente que a carteira do cara não se converteu é impressionante. A Bíblia chama isso de avareza. Veja, quando você faz parte de uma igreja, você tem a responsabilidade de suprir as necessidades financeiras daquela igreja. Você faz parte daquele local, Deus te plantou ali, e você deveria estar preocupado com as necessidades financeiras da igreja. Inclusive do seu pastor, porque a Bíblia fala o seguinte: aos presbíteros que sejam dignos de dupla honra. O que é dupla honra? Uma é honra financeira e a outra é a honra como pastor. E os irmãos sabem que graças a Deus, Deus me sustenta, eu trabalho. Eu tenho salário, glória a Deus, por isso não tenho gente aqui, a gente corre de evangelho da prosperidade. Mas eu não posso negar a você a bênção de contribuir. Não posso negar. Quando você contribui, o abençoado é você. A sua relação com o dinheiro é exposta no mundo espiritual. Avareza quer dizer amor ao dinheiro, idolatria ao dinheiro. Personificada na Bíblia como uma divindade chamada Mamon. E Jesus fala, não pode servir a Deus e a Mamon. Outro detalhe, eles estavam juntos de casa em casa, gente conversando com os crentes, eu até entendo esse problema. Tem gente que a casa continua ímpia. Se eu chegar para a pessoa e falar, vamos fazer um culto lá na sua casa semana que vem? Ah, pastor, veja bem, vai a criançada, vai subir no sofá. Eu comprei um sofá novo de veludo. Bota fogo no sofá novo de veludo. Para você fazer um ensaio do inferno. Sabe?
Eu não entendo um crente que além da sua carteira ser ímpia, a sua casa também é ímpia, seu carro também é ímpio, porque você serve os irmãos com carona. Você serve os irmãos, às vezes, levando no médico. Você serve os irmãos fazendo uma gentileza. Quer dizer, seu carro ainda é incircunciso? Tudo isso está aqui nessa passagem. Isso é ser um servo bom. Quer ver que interessante? Vamos pegar mais uma passagem. Atos, capítulo 9. Sorte que eu não pus tanto versículo assim. Eu tinha colocado e falei, nossa, Maurício, que as duas últimas pregações o irmão Maurício abusou, né? 1h25, uma 1h23 a outra. Não é meu hábito. Eu gosto de pregar 1h05, 1h08. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, Atos 9, versículo 20. Olha que interessante. Aqui fala de Paulo. Paulo tinha acabado de nascer de novo. E olha o que ele fez. E logo, nas sinagogas, pregava a Cristo, que esse é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Até aqui. Gente, transformação na vida de Paulo, de perseguidor da igreja a pregador. Ah, pastor, mas isso é Paulo. Não, arrependimento quer dizer metanoia. Metanoia é mudança de mente. Alguém que nasceu de novo tem mudança de atitude. Ia num caminho, não está indo mais, começou a ir em outro. Ah, eu vou virar o apóstolo Paulo 2, o retorno de uma hora para outra? Não. Mas eu tenho que ver na minha vida mudança. E mudança tal que sempre que eu tenho uma oportunidade vou anunciar o evangelho a quem quer que for. Crente mudo. Gente, quando você chega com uma pessoa e fala, você está precisando de Jesus na sua vida, Jesus é poderoso para mudar essa situação. Se apegue com Deus, comece a seguir Jesus que sua vida vai mudar, já é pregação do evangelho. Você não precisa ser o Augusto de Nicodemos. Existem algumas pessoas dotadas de uma facilidade de compartilhar o evangelho. Isso é um dom. É o dom do evangelismo. Mas todos os crentes são capacitados a testemunhar de Cristo. Quer maior testemunho do que esse? Chegar para a pessoa e falar, olha, eu já sofri muito na minha vida. Mas quando eu me apeguei para valer com Jesus, abandonei minhas práticas erradas, procurei andar com Ele, minha vida mudou profundamente. Isso é compartilhar o evangelho. Se você não compartilha o evangelho, tem algo errado com a sua fé. Se você não ora por pessoas, está lá no trabalho, pessoa doente, vamos orar agora. Jesus pode curar. Que Deus pode usar você em oração, Ele ser glorificado, a pessoa ser curada. Já vi acontecer, já aconteceu comigo, já aconteceu com a Paula. Mas só acontece com quem ora. Deus vai atender todas as orações de cura? Não, não existe isso na Bíblia. Mas sendo a vontade do Senhor, Ele vai curar todas as vezes que Ele assim quiser fazer. Todas, sem exceção. Essa é a mudança. E o que a gente vê no comportamento de Paulo? Além de evangelizar, foi perseguido. Algum tipo de desconforto você vai ter por causa do evangelho. E quando chegou a Jerusalém, a primeira coisa que ele quis, se juntar com a igreja.
Aí tem desigrejado hoje que fala o seguinte: olha, eu amo a Jesus, mas não suporto a igreja. Eu quero saber o seguinte: onde que essa pessoa, se ela for salva, vai passar a eternidade? Porque até onde eu sei, a eternidade só a igreja vai passar. Quer dizer, eu amo o marido e odeio a esposa? A esposa que o Espírito Santo controla e edifica. Eu estou dizendo que a obra do Espírito Santo é esdrúxula. É um monstro. Gente, não entra em papo de desigrejado, é papo furado. É desculpa esfarrapada de quem não quer se submeter, quem não quer ser pastoreado e não quer ouvir meia dúzia. Porque sentar aí e ouvir o que vocês estão ouvindo hoje é para quem quer crescer. É para quem não quer brincar, falando, não, pastor, tá certo, eu não posso correr o risco de ir para o inferno. Você acha que é fácil sentar aí e ficar ouvindo meia dúzia? Sendo confrontado, porque todo mundo tem debilidades. Eu também na minha vida tenho coisas que eu tenho que melhorar. Percebem? Não é fácil ouvir exortação, mas eu preciso da exortação, alimento sólido. A maioria quer aquele evangelho humanista, light. Venha como estás. Deus é amor. Graça abundante. Lógico que graça abundante, mas não venha torcer o evangelho. Amém? Amém? Quer ver mais uma passagem que eu separei? Atos capítulo 16. Tudo isso é ser um servo vigilante. Atos 16, olha o que vai acontecer com essa irmã. Versículo 13. Aqui estavam Lucas, Paulo e Silas. E se tinha mais alguém, nós não sabemos. Como que eu sei que Lucas estava junto? Agora vou fazer um momento teológico para dar uma amenizada. Olha que legal, Gilmar. No texto fala que Paulo e Silas depois vão ser espancados, fustigados com varas. Como que eu sei que Lucas estava junto? Sendo que o nome dele nem é citado. Olha como é que está escrito. E no dia de sábado saímos fora às portas. O que é saímos fora? É segunda pessoa do plural. Lucas que está escrevendo a carta. O que ele está dizendo? Eu saí fora junto com ele. Lucas estava junto. Agora não sabemos por que ele não levou um couro. Paulo e Silas levaram. É curioso isso, né? Lá na frente eles vão expulsar o espírito de adivinhação da jovem pitonisa. Aí vão ser fustigados com vara, aí vão ser presos. Aí o carcereiro vai ser salvo. Aí Paulo fala para ele, ó, vai ser salvo você e sua casa, porque Jesus criou aquela situação para aquela família ser salva. Não quer dizer que a casa de todos os crentes vai ser salva. Como a gente aprendeu de maneira errada, né? Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. Não é isso que o texto está dizendo. Aí o cara passa 417 anos orando, todo mundo morre ímpio. Um morreu no sambão, outro morreu no tráfico, outro morreu com a amante no motel. Você fala, mas Senhor, tu e tua casa salvo. Será que o pastor mentiu? Não, o pastor tem um erro teológico terrível. Mas vamos ler a passagem. Atos, aqui esse capítulo é dos meus preferidos da Bíblia, eu amo esse capítulo aqui. Atos 16, versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Gente, esse povo não tinha nem sinagoga. Eles não tinham nem igreja. O lugar de congregar deles era na beira do rio. Você tem igreja, você tem cadeira, você tem carro, você tem tempo. Já pensou? Vai lá congregar, bacana, inverno europeu. Agradáveis 12 graus negativos, o rio congelando na sua frente, aí você vai congregar. Como é que foi o culto? Tremendo. Percebe como o nosso evangelho é frouxo? E outro detalhe, as mulheres eram desprezadas. O cristianismo libertou a mulher. A primeira religião grande, para valer, que orientou que as mulheres tinham que ser ensinadas da mesma forma que o homem, foi o cristianismo. Acabando com a mentira das feminazes, que dizem que o cristianismo oprime a mulher.
Entendeu? Exatamente o contrário. Mas diz assim, versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois de foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Veja, primeiro ponto, quem abriu o coração dela? Deus. A Bíblia é muito clara. Tinha mais pessoas ali em volta. Ah, pastor, Deus queria salvar todo mundo. Não é o que eu leio aqui. Ele abriu o coração só dela e da família dela. É o que está escrito na minha Bíblia. Vamos reler, parte B? Do versículo 14. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Foi ela que abriu o coração? Está isso aí na sua Bíblia, Ari? Não, o Senhor lhe abriu. Ah, pastor, não entendi. Eu também não, mas eu sei que Deus abriu da mesma forma que abriu o meu, o seu. E sabendo disso, tem gente que é frouxo. Não está nem aí para Jesus. E quer dizer que é salvo. Não entendeu que estava indo para o inferno. Não entendeu que estava debaixo da ira de Deus. E pela bondade e pela graça do Senhor foi alcançado pelo Evangelho. E foi resgatado do império das trevas e trazido para o reino da sua maravilhosa luz, sem merecer. Agora a atitude dessa irmã, Deus abriu o coração, ela já se batizou, sua casa se batizou, que nem a do carcereiro, e a primeira aquela coisa que ela quis ter, a igreja em casa. Paulo, Silas e Lucas, vem para minha casa, vocês me acham digna? Porque ela era mulher de Tiatira. Ela não era uma nobre da região de Jerusalém, esposa de um fariseu. Apesar que ela tinha posses, púrpura é um tecido muito caro. Ela tinha posses, era uma comerciante, mas veja, a casa dela se converteu junto. Não ficou ímpia. Porque entende, ao trazer os apóstolos para casa, quem arcou com a despesa deles? Quem sustentou, deu de comer, deu banho, deu atenção, foi ela. Carteira também deixou de ser ímpia. Gente, se a pessoa tem uma experiência com Cristo, a coisa que ela mais vai querer na vida é homens de Deus perto. Entendeu? Eu tenho gente que eu encontro, que eu tenho que sair até de perto. Porque se deixar, fico falando 4 horas de Deus. Porque ele é o amado da nossa alma, não tem nada mais importante do que ele. Nossa, o irmão é fanático, pode chamar do que for. Mas a coisa mais gostosa que tem é você ter boa Bíblia para compartilhar. A boca fala do que o coração está cheio. Outra marca de alguém salvo. E eu separei mais um texto aqui, vamos um pouquinho mais à frente. Efésios capítulo 4. Passa por Romanos, vai passar por 1ª e 2ª Coríntios, vai passar por Gálatas, vai chegar em Efésios. Efésios 4. Versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Até aqui, veja, se portar em humildade,
debaixo da guarda da igreja, debaixo da guarda do Pai, suportando um ao outro em amor, dando apoio para o irmão. Tem muito mais coisa escrita aqui, mas eu estou falando de uma maneira genérica. O irmão Erasmo vai estar expondo esse texto nos estudos de sábado. Tem um caminhão de coisa aqui, mas eu estou falando de uma maneira mais genérica. Mas a marca do cristão é isso aqui. Me submeter ao irmão, achar o irmão importante, dar valor para ele. Está debaixo do Senhor. Como é que eu estou debaixo do Senhor? Na igreja. Deus criou a igreja. Gente, não entra nesse papo da internet de que a igreja é invenção humana. Não é. A igreja pode ter um monte de defeito, mas veja, é essa igreja que Deus está usando para salvar. Deus salva a gente na Universal, Deus salva a gente na Deus é Amor, Deus salva a gente na Assembleia de Deus, Deus salva a gente na Presbiteriana, Deus salva a gente na Quadrangular. Nasceu de novo, é salvo. Naquelas igrejinhas lá na Vila Caixa Prego, tem um irmão cheio do Espírito Santo, orando por pessoas que ele nem conhece. E vai passar a eternidade conosco. Ixi, fiquei todo arrepiado agora, porque é legal. Nós somos esse povo. Gente, eu trabalho com Bíblia. Os bairros que eu entro, que é cheio de igreja, é outro ambiente. Sabe por que é outro ambiente? Porque está cheio de irmão nascido de novo. Pessoas que a gente deve amar, que a gente deve respeitar, que a gente deve orar por eles, mesmo sem conhecer, e ter amor. Sem divisão. Eu sou reformado. Então, olha, arruma um outro mestre de obra, porque a sua reforma não ficou boa. Sua reforma está um lixo, porque você está incentivando espírito de divisão na igreja. Não permita que a boa teologia se transforme em arrogância. A boa teologia tem que transformar em alguém mais humilde, mais agradecido e que tem estratégias para compartilhar ela com as oportunidades que Deus dá. Respeitando os irmãos de todas as igrejas em amor. Quer me ver bravo é falar de sectarismo. Não aceito, porque somos tudo da mesma família. Tenho minhas diferenças teológicas, irmão meu, quem bate sou eu. Mas ninguém toca no meu irmão, não. Entendeu? E eu ando por aí, Paula também passou por essa experiência, eles não sabem o que é. Está 9h30 da noite, numa periferia de uma cidade que nem Curitiba e região metropolitana, onde você só vê boteco, boca de fumo e igreja. Ou você vê jovens se destruindo, ou gente louvando a Deus na igreja. Aí vem com papo furado, de doutrina, coisa que é para ser discutida em ambiente, é assunto nosso. Nós queremos ter boa teologia, vamos cuidar nós da nossa. Vamos aprender a gente. E amar os irmãos. Uma vez a Paula teve uma emergência, sabe onde é que ela foi bater? Numa Assembleia de Deus, que é na Rua da Luísa, onde a Luísa mora hoje. Porque ela estava perdida, não conhecia nada, quando viu a igreja em culto, falou, meu Deus, achei um pedaço do céu. E o irmão chegou e falou, irmã, calma, senta aí, deixa eu acabar o culto, eu vou te colocar no caminho. Orientou direitinho, ela voltou para casa sem salvo. Ah, pastor, mas aquele irmão era pentecostal. Ah, glória a Deus, queria ter metade da fé dele. Tem muito pentecostal que eu não sirvo nem para cortar a unha do pé. De tão mais íntimo de Cristo do que eu. É isso que eu penso. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos para mais um texto. Filipenses 2, próxima carta. Caminhando para o fim. Versículo 1. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Até aqui. Veja, nada façais por contenda, por partidarismo. Aqui essa palavra contenda também cabe, partidarismo, facção. Eu sou neopentecostal, eu sou da church, eu sou reformado. Isso é partidarismo. Nada que você vai fazer na igreja pode ter partidarismo ou contenda. Entendeu? Discussões teológicas têm o seu lugar? Sim. Mas você tem que fazer tudo com humildade, considerando o outro superior a você, é o que está escrito aqui na minha Bíblia. Não atentando cada um para o que é seu, mas para o que é do outro. Nossa, pastor, eu não faço isso, então começa a fazer. É sinal de uma fé saudável. É sinal que você é um servo bom, que está cuidando dos seus irmãos. Lembra do nosso texto de hoje? Isso aqui é aplicação. Aquilo que nós aprendemos na parábola, estamos aprendendo com Paulo como aplicar. E aí nossa última passagem, Filipenses 4. Viram a página? Versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Gente, qual era a situação aqui? Essas duas obreiras, Evódia e Sintique, estavam brigadas. Aí Paulo exorta que os irmãos ajudem as duas a fazer as pazes, porque elas são extremamente importantes para a igreja. Lembra quando eu falo? Na igreja os oficiais são homens, que são os presbíteros e os diáconos. Mas uma igreja não funciona sem as obreiras, as cooperadoras mulheres, é impossível. Porque quem carrega a igreja nas costas, é lógico, além do Espírito Santo, são as mulheres. Uma igreja forte é feita de mulheres fortes, comprometidas. O que a gente tem que fazer? Zelar pela unidade do corpo. Isso é o papel de um servo bom. Essa noite nós vimos algumas coisas. Se eu fosse você, eu ouviria de novo essa palavra amanhã. Anotaria os textos, ou relia com atenção e fazia um exame. Eu tenho praticado isso? O que eu preciso corrigir na minha vida? Gente, é uma luta diária. Eu tenho coisas que eu preciso corrigir. Tem coisas na minha pregação que eu ouço depois e falo, puxa, não devia ter falado isso. Puxa, tal coisa eu tinha que ter falado de forma diferente. Senhor, me ajuda, eu não quero fazer dessa forma. Entendeu? Se um pastor tem um monte de coisa, ele que tem que ser modelo do rebanho, tem um monte de coisa a ser consertada, imagina as ovelhas. Mas o que é bom? É bom que nós ainda estamos no tempo de desenvolver o cristianismo verdadeiro. Ser um servo fiel e prudente. Não ser confundido na vinda do Senhor. Os justos vão julgar a terra. Se você não julga nem a sua própria vida, com que base que você vai julgar os anjos? Que da minha Bíblia fala isso, nós vamos estudar isso. É momento de conserto. É momento de buscar santidade, é momento de corrigir a vida. É momento de fortalecer aquele irmão que está distante. É momento de mandar uma palavrinha, orar por ele.
Tem gente fora da comunhão, não deveria, está indo em caminho perigoso. Está prestes a virar um apóstata. E se a pessoa vira um apóstata, já não resta mais sacrifício. Cabe a nós orarmos e exortarmos aqueles que estão fracos. E cuidarmos de nós mesmos. E a graça de Deus, que transcende todo entendimento, é que vai nos fortalecer para que essa obra se concretize. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos ajudando, nos mostrando nossas falhas, nos mostrando nossos erros, que o Senhor venha mostrando as nossas debilidades, que nós possamos levar um evangelho verdadeiro, que possamos estar te adorando em espírito e em verdade, que possamos estar constantes em toda boa obra e sermos intensos, Senhor, na obra do Senhor, que possamos levar uma vida cristã verdadeira, cheia de graça e cheia de amor por Ti. No nome de Jesus, amém.